Olá, bem-vindos à parte 3 da aula de flexão do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar e o Departamento de Engenharia em Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. Antes de começar, quero deixar claro um pouco sobre a nomenclatura das partes das vigas. Como falaremos tanto sobre vigas, é bom saber como que são chamadas as partes para que tudo fique mais claro. Nas vigas em I e vigas em T, nós chamamos a alma ao segmento central da viga e chamamos de aba ou vanso, como também conhecido, aquelas partes superior e no caso da viga em I, superior e inferior. Essas são as partes que mais nomearemos durante esta parte de flexão em vigas. Deixando isto em claro, neste vídeo vamos fazer alguns exemplos sobre tensões de cisalhamento. Em vídeos passados, tínhamos desenvolvido equações para calcular as tensões normal devido ao momento fletor e tensão de cisalhamento devido à força cortante. No caso da tensão normal, nós vimos que ela varia linearmente com a altura y medida desde o eixo neutro. Assim que para conhecer a tensão máxima normal, só precisamos encontrar o eixo neutro, que já sabemos que é o centroide geométrico da área transversal da viga, e a distância y mais afastada desde o centro geométrico, que obviamente será a parte superior da aba, ou no caso da viga em T, a parte inferior da alma, que é a parte mais afastada desde o centro geométrico. Conhecendo simplesmente a área transversal, teríamos um momento de inércia, e sabendo esta distância e que o comportamento da tensão normal é uma linha reta, podemos traçar este diagrama de tensões normais para conhecer o comportamento das tensões. Como é uma linha reta, é mais simples. Agora, no caso de tensões de cisalhamento, nós vimos que aparece uma letra T, que ela é a espessura medida a altura onde se está medindo as tensões. Essa espessura, no caso destas vigas, ela pode mudar abruptamente na transição entre a alma e a aba. Nesse caso, haverá uma transição dessa espessura T, porque a espessura na alma é muito pequena. Ao mudar para a aba, essa dimensão agora nós chamamos espessura, mas se chamamos que é a largura, mas é a medida da distância horizontal. Essa mudança abrupta é a que causa uma mudança nas tensões de cisalhamento. Assim que para conhecer o comportamento das tensões de cisalhamento, nós precisaríamos calcular a tensão nessa transição entre a alma e a aba, e obviamente a tensão de cisalhamento máxima que acontece no eixo neutro também. Neste caso, precisaríamos calcular três tensões. Para calcular essas tensões de cisalhamento, precisaríamos da força cortante, do momento de inércia, da espessura e da letra Q, que como mostramos no vídeo anterior, depende de certas coisas da área transversal, como a área acima do ponto onde estamos medindo, entre outras coisas. Assim que, se observam as coisas que precisamos para calcular as tensões de cisalhamento, são praticamente as mesmas que precisaríamos para a tensão normal, sigma. Nestes exemplos, só mostraremos o cálculo das tensões de cisalhamento, que é um pouco mais complexo, mas sabemos que calculando as variáveis como momento de inércia e essas coisas que precisa para a tensão de cisalhamento, é muito fácil obter tensões normais depois, só substituindo na equação de tensão normal o momento fletor, M.
Eu quero deixar estes diagramas para que vocês lembrem que quando calculamos tensões, nós sempre procuramos os pontos das tensões máximas. Assim que é bom para vocês se familiarizar com o comportamento das tensões, dependendo da geometria da área transversal das vigas. Neste exemplo, temos uma viga de aço de aba larga, com as dimensões que se mostram na figura. Esta viga, também conhecida como viga em H ou viga em I, dependendo de como ela estiver colocada, mas essencialmente são as mesmas. E esta viga, ela está sujeita a uma força cortante ou força de cisalhamento de 80 kN naquele ponto. Se pede traçar a distribuição de tensões de cisalhamento que atuam sobre a área transversal nesta viga. Nós temos 3 pontos importantes. O ponto da parte superior da aba, que nós chamaremos o ponto A. O ponto da transição entre a aba e a alma, que chamaremos o ponto B. E o ponto C, que é o eixo neutro ou centro geométrico. Como estas vigas são simétricas, já sabemos que esse centro geométrico ficará na metade da viga. Não precisamos calcular ele. Outro ponto de interesse para encontrar as tensões de cisalhamento é o ponto B. Nós já falamos que quando há uma mudança abrupta da espessura, que acontece nessa mudança entre a alma e a aba, seja no ponto B, as tensões de cisalhamento mudam muito, porque na equação de tensões de cisalhamento, a parte embaixo que está dividindo aparece a letra T, que é justamente a espessura. Então, no ponto B, principalmente todas as coisas são iguais, mas existe uma transição abrupta entre a espessura da alma e a espessura da aba. Assim que isto gera essa transição abrupta nas tensões de cisalhamento que nós vimos. Por esta razão, precisamos calcular as tensões tanto na parte da aba como na alma no ponto B. Simplesmente mudando a espessura da alma e a largura da aba na mesma equação, com tudo igual, só que colocando essas duas coisas, como veremos agora no exemplo. Nós sabemos que o comportamento das tensões de cisalhamento é um comportamento parabólico. Nós vimos um exemplo nos vídeos passados, numa viga retangular, onde só precisávamos calcular a tensão de cisalhamento máxima, que sabemos que acontece no eixo neutro. Porque sabemos que na parte superior e inferior, a tensão de cisalhamento é zero. Já explicamos o porquê deste fenômeno, mas sabendo isto, e como a espessura é constante nas vigas retangulares, já a distribuição de tensões seria simplesmente uma parábola. Agora, numa viga em I, ou uma viga em T, ou uma viga com outra geometria, viga em U, qualquer outra, que não tenha espessura constante, nós precisaremos calcular a mudança nessas tensões de cisalhamento. Neste caso, como falamos, o ponto B é a mudança entre a alma e a aba. Assim que precisamos calcular as tensões justo acima do ponto B, onde aquela letra T seria a largura da aba, e justo abaixo do ponto B, onde a letra T seria a espessura da alma. Temos que calcular 3 pontos principalmente. Nós nomearemos como B' o ponto na aba e como B normal o ponto na alma, seja, o ponto superior seria B' e o ponto inferior seria B normal. Normalmente a primeira coisa que fazemos é calcular o centro geométrico, mas como falamos, a simetria da área transversal da viga
já faz com que sepamos que o centro geométrico fica exatamente no meio, assim que não precisamos calculá-lo. O segundo passo seria calcular o momento de inércia da área transversal. Em exemplos passados, onde calculamos tensões de cisalhamento normal, já tínhamos calculado o momento de inércia de uma viga em I, mas sabemos que precisamos sumar os dois retângulos que seriam a aba superior e a aba inferior e sumar o retângulo do meio que seria a alma. Assim que teríamos que sumar 3 retângulos. Calculando este momento de inércia, nós temos que ele seria igual a 0,00015556. Sempre deixamos ele em metros, porque para calcular tensões, as tensões elas estão em Newton sobre metro quadrado, para ter a unidade de Pascal. Assim que esse momento de inércia, nós deixamos eles em unidade de metro. Antes de continuar, eu quero fazer um parênteses com uma coisa muito importante. Tem que ver com arredondar as unidades. E isto é mais importante na parte de momentos de inércia, porque vocês veem que quando colocamos esses momentos de inércia em metros a 4, aparece um valor com muitas casas decimais depois da vírgula. Neste caso, temos 0,001556 metros a 4. Muitas casas decimais depois da vírgula. Coisa que acontece com quase todas as vigas, porque as dimensões delas são bem parecidas. E é um erro que pode ser cometido pelo aluno se ele tenta arredondar as unidades, como por exemplo arredondar esse valor do momento de inércia que acabamos de calcular, para, vamos dizer, 0,0002. Ao olho, poderia parecer que não é um problema muito grande, mas se vocês observam a diferença entre o valor inicial e o valor arredondado, é de aproximadamente 28%. É uma diferença muito grande, é quase um terço. É um erro absurdo. E esse momento de inércia, ele entra direto na equação de tensões. Assim que se você tem um erro de 30% no momento de inércia, só por arredondar as unidades, isso quer dizer que você teria um erro também de aproximadamente um 30% na resposta final da tensão que você está calculando. Isso é um erro muito grande, um erro absurdo, e que pode ocasionar problemas nos cálculos. Isto acontece porque você acha que a unidade é pequena e muitas vezes você tende a arredondar, mas isso não pode ser. Nós colocamos essas unidades em metros porque precisamos depois que as tensões fiquem em unidade de Pascal, que é Newton sobre metro quadrado. Mas se vocês colocassem essas unidades em milímetros a 4, esse momento de inércia seria como 155.600.000 milímetros a 4. Assim que arredondar esse valor, como fizemos na parte superior, seria quase como arredondar 155 milhões para 200 milhões. Obviamente é uma diferença absurda, é uma diferença de, como vimos, de 28%. Assim que a recomendação é não arredondar as unidades no momento de inércia. Voltando ao exercício, para calcular a tensão de cisalhamento, nós precisamos a força cortante, que já foi dada no exercício e é igual a 80 kN. Também precisamos o momento de inércia, que acabamos de calcular. E precisamos aquela letra Q e T. Elas variam dependendo do ponto ou da altura y na qual nós nos estamos desplazando na nossa seção transversal. Já vimos que os pontos mais importantes seriam
o ponto B e o ponto do eixo neutro, que seria o ponto C. Vamos calcular a tensão de cisalhamento no ponto B', que ele é justo acima da alma. Neste caso, a largura T, que é a largura da aba, seria igual a 0,3 metros. E para calcular a letra Q, nós já mostramos na teoria que precisamos a área acima do ponto onde estamos medindo a tensão de cisalhamento e a distância entre o centro geométrico dessa área e o centro geométrico da viga. Neste caso, como estamos no ponto B', que é essa transição entre a alma e a aba, a área seria a área da aba, que é a largura da aba multiplicado pela espessura da aba. Neste caso, 0,300 metros multiplicado por 0,020 metros. E a distância entre os centros geométricos, como aquela área é um retângulo, o centro geométrico é a metade da espessura, ou seja, 0,01 metros, e a distância entre os dois centros geométricos seria 0,110 metros. Assim que essa letra Q seria igual a este valor de aqui. Obviamente, nesse ponto B', a letra T, como já falamos, é a largura da aba. Substituindo todos esses valores, nós calcularíamos a tensão de cisalhamento no ponto B' e ela seria igual a 1,13 megapascal. Agora vamos a calcular a tensão de cisalhamento no ponto B, que fica justo abaixo dessa transição, onde agora estamos na alma, e aquela T seria a espessura da alma, que no caso seria 0,015 metros. Como o ponto B e B', eles dois são praticamente o mesmo, obviamente é uma transição e simplesmente queremos ver o ponto justo abaixo e justo acima, mas essencialmente como se fosse no mesmo ponto. As áreas acima deles seriam iguais, também seriam as distâncias entre os centros geométricos dessas áreas. Ou seja, essencialmente a letra Q é igual para os dois pontos B e B'. Obviamente, a área acima do ponto B é a área da aba, que é a mesma área no ponto B'. Assim que para calcular a tensão de cisalhamento, nós já temos todos os valores e simplesmente, ao invés de colocar a largura da aba na parte superior, colocaremos a espessura da alma, 0,015 metros. Fazendo isto, calcularemos com que a tensão de cisalhamento na alma no ponto B é igual a 22,6 megapascal. Olhem que a transição é uma transição muito grande. Passamos de 1 megapascal a quase 23 megapascal. Ou seja, a alma tem que suportar mais de 20 vezes as tensões que suporta a aba. Especificamente, esse ponto é onde acontece a transição mais abrupta das tensões. Finalmente, para calcular as tensões de cisalhamento no ponto C, precisamos a medida da letra T, que é a espessura da alma, 0,015 metros. E também precisamos calcular a letra Q. No ponto C, essa letra Q, lembrem que ela referencia a área que está acima do ponto onde estamos medindo as tensões. Esta área não é mais uma área simples como um retângulo. Esta área é como se fosse uma espécie de uma área composta por dois retângulos. Para calcular esta letra Q destas áreas compostas, nós temos que fazer a somatória das áreas mais simples
em que podamos dividir. Neste caso, vemos que é fácil dividir ela em dois retângulos. O primeiro retângulo da parte da aba, nós já tínhamos calculado. E o segundo retângulo, que faz parte da alma, ele também é simples. Aquela distância y', que é a distância entre o centro geométrico da área e o centro geométrico da viga, obviamente o centro geométrico de um retângulo fica na metade. E como a base desse retângulo é o centro geométrico da viga, simplesmente seria a distância do centro geométrico desse retângulo. Neste caso, 0,05 metros. É simples. E a área dele é a área de um retângulo. Assim que, como vemos, não é uma coisa complexa. Simplesmente é a somatória de duas coisas, mas, como falamos, a primeira, que seria a área da parte superior, já tínhamos calculado para encontrar as tensões no ponto B. Assim que, resolvendo esta letra Q no ponto C, temos que ela é igual a 0,0000735. Substituindo na equação de tensão de cisalhamento, no eixo neutro, que seria a máxima tensão de cisalhamento, é igual a 25,2 MPa. Com isto, já teríamos todas as tensões que precisamos para desenhar nosso gráfico de distribuição de tensões de cisalhamento. Como a viga é simétrica, obviamente não precisamos calcular as partes de embaixo, porque elas serão iguais. Nesta figura se mostra como é a distribuição de tensões nesta viga. Podemos observar que as tensões de cisalhamento na alma são quase uniformes em toda a profundidade, ou seja, entre 22,6 e 25,2, que é o máximo, há uma mudança das tensões, mas não é uma mudança muito significativa. Também pode-se observar que as tensões na aba da viga de 1 MPa são tensões muito baixas, assim que é a alma quem está suportando praticamente todas as tensões de cisalhamento na viga. É por esta razão que alguns códigos de alguns países permitem o uso de cálculo de tensão de cisalhamento média como um promédio da tensão, como se toda fosse homogênea, mas unicamente fazendo cálculo com a área da alma. Se fizéssemos isto e pegássemos os 80 kN e dividíssemos pela área da alma, novamente, unicamente a área da alma, que seria o retângulo do meio, teríamos com que a tensão de cisalhamento média seria 26,7 MPa, um valor muito próximo da tensão máxima que tínhamos calculado e muito rápido de encontrar. Além de que é um valor próximo, ele é um valor que é um pouquinho maior do que a tensão máxima. Se vocês lembram quando víamos fatores de segurança, o fato de que estamos calculando uma tensão maior do que a tensão real, o comportamento real seria aquela distribuição parabólica. Neste caso, a tensão que calculamos média é um pouco maior que essa tensão máxima, assim que teríamos um pouco de fator de segurança a nosso favor. Isto é uma maneira muito fácil e rápida de calcular, mas de novo, não sempre usada, só alguns códigos de alguns países que permitem. E cuidado, porque é a área da alma. Se vocês fizessem toda a área de toda a viga, como aqui na parte de baixo, sumando a área das partes superior e inferior, ou seja, da aba superior e aba inferior, essa tensão média seria de 5,3 MPa, ou seja, uma tensão
5 vezes menor do que a tensão máxima real. Isto é muito longe da realidade e poderia ocasionar problemas se os cálculos fossem feitos com essa tensão média, tendo em conta toda a área transversal da viga. No vídeo passado, quando fizemos essa comparação de uma viga de área transversal retangular e comparamos a tensão média com a tensão de cisalhamento máximo, vimos que a tensão de cisalhamento máxima era 50% maior do que a média. Neste caso, olhem que ela não é 50% maior, ela é quase que 5 vezes maior, ou seja, quase que 500% maior. Como eu falei no vídeo passado, essa relação das tensões médias e a tensão máxima real vai depender das geometrias. A única coisa que era importante era mostrar que essa coisa de calcular tensões médias, ela não é recomendável. É sempre melhor calcular as tensões reais. Vamos fazer mais um exemplo, agora com uma geometria de uma viga em T. Neste exemplo, se mostra uma viga como a viga da figura, que é feita por duas tábuas de madeira que são juntas por uma cola. A viga é colocada sobre dois suportes e tem a carga homogeneamente distribuída. Se pede determinar a tensão máxima de cisalhamento que precisa suportar a cola para manter as duas placas juntas. Isto quer dizer que precisamos calcular a tensão máxima de cisalhamento que acontece no ponto onde as tábuas são juntas, que seria aquela transição entre a alma e a aba. Para solucionar este problema, como a diferença dos exemplos anteriores não é dada a força cortante atuando na viga, precisamos calcular onde que acontece a máxima cortante para saber em que ponto vamos a analisar a área transversal da viga. Para isto, precisamos fazer o diagrama de força cortante. Assim que fazemos o diagrama de corpo livre da viga, calculamos as reações no suporte e desenhamos o diagrama. Não vamos entrar muito em detalhe porque o cálculo destes diagramas já foi explicado em anteriores vídeos. De maneira rápida, vamos colocar o diagrama de forças cortantes e vemos que no suporte da direita é onde acontece a máxima força cortante, e ela é equivalente a 19,5 kN. Tendo calculada esta tensão cortante, agora vamos analisar a área transversal para calcular o momento de inércia e as outras coisas que precisamos para achar a tensão de cisalhamento máximo. Como a viga é uma viga em T, ela não é uma viga simétrica com respeito à vertical. Assim que precisamos calcular o ponto exato onde fica o centro geométrico, que será nossa linha neutra. Para fazer isto, primeiro nós escolhemos um ponto de referência. Neste caso, eu escolherei como ponto de referência a base da viga, ou seja, a parte inferior. Também pode ser feito escolhendo a parte superior ou qualquer ponto da viga. Você escolhe como você mais goste. O importante é saber que todas as distâncias que você mede têm que ser feitas com respeito a esse ponto que você escolhe. De novo, nós escolheremos a base ou a parte inferior da viga. Para calcular o centro geométrico, usamos a equação que já tínhamos explicado anteriormente em outros vídeos, onde o centro geométrico de uma área complexa ou de uma geometria complexa seria a suma do produto entre o centro geométrico dessa seção multiplicado pela área dessa seção, dividido
a somatória de todas as áreas. Neste caso, nós podemos dividir essa geometria em T como dois retângulos que são geometrias mais simples e nas quais nós sabemos onde que fica o centro geométrico. Um desses retângulos é a alma da viga, que colocaremos com a cor vermelha. Outro retângulo é a aba ou parte superior da viga, que colocaremos com uma cor azul, para facilitar a identificação entre cada um deles. Fazendo o primeiro produto entre o centro geométrico e a área dessa primeira parte, que seria a parte vermelha ou a alma da viga, nós temos com que o centro geométrico de um retângulo fica na metade, ou seja, 75 milímetros. Esse seria o y1', que faz referência ao centro geométrico da primeira parte, ou da primeira seção, ou da primeira área, como vocês quisessem chamar. A área desse retângulo vermelho, obviamente, é a base vezes a altura, simples. O nosso segundo retângulo, ele teria seu centro geométrico, que é a metade da altura. Ele tem 30 milímetros de altura, assim que a metade é 15. Mas ele está colocado a uma distância de 150 com respeito ao nosso ponto de referência. Assim que esse y2' seria 150 mais 15, que é a distância entre o centro geométrico da área 2 ou da área azul e o nosso ponto de referência. Obviamente, a área 2, que é a área azul, é base por altura, simples de novo. Resolvendo esta equação, faríamos a somatória dessas duas coisas que acabamos de falar, dividindo a somatória das áreas. O resultado nos dá com que o centro geométrico dessa área em T é igual a 120 milímetros com respeito à parte de baixo. Se vocês tivessem feito o cálculo com respeito à parte superior da viga, encontrariam outra distância, mas essa outra distância coincidiria também com o ponto do centro geométrico, medido, obviamente, desde a parte superior até o centro geométrico. Já conhecemos a força cortante máxima, o centro geométrico da nossa área transversal. Agora precisamos calcular o momento de inércia, que é outra das coisas que precisamos para calcular a tensão de cisalhamento. Esse momento de inércia, ele também será calculado tomando como referência a parte de embaixo da nossa viga. Essa equação já temos falado várias vezes, assim que vamos a calcular ela. No caso, esta área transversal em T, ela pode se dividir em dois retângulos. De novo, um retângulo vermelho representado pela alma e um retângulo azul representado pela aba. O momento de inércia do retângulo vermelho é 1/12 da base, que é 30 milímetros, multiplicado pela altura ao cubo, que é 150. Isso aí, somado com a área do retângulo vermelho e o quadrado da distância. Essa distância será medida, como falamos, com respeito à base da viga. O centro geométrico do retângulo vermelho, ele será 75 milímetros. O centro geométrico da área toda, como acabamos de calcular, é 120. Assim que a distância, ou a diferença entre os dois centros geométricos, será 120 menos 75. Essa aí seria a primeira parte da nossa somatória.
Para a segunda parte, fazemos a mesma coisa, só que agora com o retângulo azul. O momento de inércia do retângulo azul é 1/12 da base, que é 150, multiplicado pela altura ao cubo, que é 30. Tudo isso somado pela área do retângulo azul e multiplicado pela distância entre os centros geométricos. O centro geométrico do retângulo azul é a metade da altura. A altura dele é 30, assim que a metade será 15. Só que ele está a uma distância de 150 milímetros com respeito a nosso ponto de referência. Assim que esse centro geométrico do retângulo azul, ele na verdade estará a 165 milímetros. A distância entre os dois centros geométricos será então 165 menos 120. Resolvendo essas somatórias, encontramos com que o momento de inércia dessa viga em T é igual a 0,000027 metros elevado à quarta potência. Com isto calculamos o momento de inércia e só ficaria faltando calcular a letra Q. O exercício ele nos pedia calcular a tensão máxima de cisalhamento que deveria suportar uma cola para manter as duas tábuas juntas. Assim que a cola estaria na parte superior da alma e nós precisaríamos calcular a tensão de cisalhamento justo nessa parte da cima da alma, onde acontece a transição entre a alma e a aba. No exemplo passado, nós calculamos a Q nesse ponto, que naquele exemplo nós chamamos com a letra B. Assim que já sabemos que para calcular a Q, teríamos que ter em conta a área dessa parte superior ou desse retângulo superior. O y' linha, que como falamos é a distância entre o centro geométrico da área acima onde está se medindo a tensão de cisalhamento e o centro geométrico total, ele pode ser medido de muitas maneiras. Você vai escolher a maneira que mais fácil você encontre, mas neste exercício, como falamos, eu vou fazer todas as medidas com referência à base inferior da viga. Assim que aquela área daquele retângulo da parte de cima, o centro geométrico dela estaria a uma distância de 180 menos 15, que seria a metade da espessura daquela tábua. 180 menos 15 é igual a 165. Essa é a distância entre o centro geométrico da tábua e nosso ponto de referência na parte inferior. Mas o que nos interessa é a distância entre os dois centros geométricos. Assim que teríamos com que essa distância é 165 menos 120. De novo, você pode encontrar muitas outras maneiras de medir essa distância. Você fica livre de escolher elas. O importante é saber que é a distância entre esses dois centros geométricos. E calculamos a Q para aquele ponto de transição entre a alma e a aba, que é onde foi colocada a cola e precisamos saber a tensão de cisalhamento. Esse Q será igual a este valor de aqui. E finalmente podemos calcular a tensão máxima de cisalhamento. Essa tensão ela é calculada com base a força cortante, que já calculamos, o momento de inércia, que já calculamos, a Q, também já calculamos, e a espessura. A pergunta agora é
qual espessura que eu uso? Será a espessura da alma ou a largura da aba? Porque lembrem que nesse ponto acontece uma transição e há uma mudança muito grande das tensões de cisalhamento. Pois, obviamente, como falamos, é a tensão máxima de cisalhamento. Nós procuramos a tensão mais crítica, e as tensões mais críticas são as maiores. Já sabemos que a maior tensão acontece na alma, porque é onde essa letra T, que seria a espessura da alma, é menor. Substituindo todos esses valores na equação de tensão de cisalhamento, encontramos com que a máxima tensão que precisaria suportar a cola para manter essas duas tábuas juntas é de 4,88 MPa. Assim que uma cola que consiga suportar tensões maiores do que isso, conseguiria manter essa estrutura junta, baseados nas cargas que vimos no enunciado no exercício. Se a cola não suporta essas tensões, a estrutura ela se separaria e obviamente falharia. Com isto terminamos os dois exemplos sobre tensões de cisalhamento. De novo, como falamos no começo do vídeo, as tensões normais, sigma, elas são um pouco mais fácil de calcular porque só precisamos o momento fletor e o momento de inércia. O momento de inércia já mostramos como calcular aqui, e o momento fletor ele sai dos diagramas de momento fletor e força cortante. Assim que é uma tensão mais fácil de calcular e por isso não entramos muito em detalhe nela nestes vídeos. Mas ela é igualmente importante. Espero vocês tenham gostado e entendido os exemplos. Até um próximo vídeo.